Boa tarde! Esse boa tarde está muito mais que um boa tarde, bem alto, bem animado. Boa tarde! Agora sim, voltamos para uma boa tarde bem bacana para vocês. Vai ter histórias. Quem é que gosta de histórias aqui? Vai ter música. Quem é que gosta de cantar? Vamos cantar bastante musiquinhas então. Agora eu vou pedir para vocês ficarem bem quietinhos para ouvir aqui ó, a primeira história da tia Cláudia. Vamos bater palma, tia Cláudia. Boa tarde! Eu vou contar a primeira história de hoje, que é uma história que se chama assim, ó, O Pintinho Piu. Piu. Piu e Piu. Era uma vez um pintinho muito bonitinho. Como é que o pintinho é? Todo amarelinho, todo fofinho, todo engraçadinho. E era uma criança que nem vocês. Ele tinha 3 anos. E ele gostava de brincar. Ele gostava de nadar. Tem deles? Legal. Ele gostava de brincar, de nadar, de comer, de estar com os amiguinhos. E aí um dia, ele estava brincando, tia Ana, de repente, ó. Olha pra lá, gente. De repente ele viu um passarinho. E o passarinho estava fazendo o quê? Adivinha? Voando. E aí, o pintinho ficou encantado. Ele ficou, nossa, que legal. Quero também. Aí ele pegou e começou a olhar pro corpinho dele. Ele viu o pezinho dele, laranjinha, a perninha dele, laranjinha, a barriga um pouquinho gordinha que ele gostava de comer. Quando ele olhou, ele viu que ele tinha também, ó, o quê? Asas. Mas ele não teve dúvida. Sabe o que ele fez? Ele foi logo subindo numa árvore. E aí ele foi lá, subiu na árvore, tentou, bateu a asinha e pum! Caiu aonde, gente? Graças a Deus. Num monte de grama fofinho. Ele não se machucou. Mas o pintinho Piu, como é que ele é mesmo? Piu! Como é que o pintinho faz? Ele falou, Piu, Piu, eu vou subir agora naquela cadeira. Aí ele foi lá, subiu na cadeira, fez assim casinha e caiu aonde? Pum! Numa areia igual da praia. Mas ele queria muito, gente, ele queria muito voar. Sabe o que ele fez? Ele era terrível, Cláudio. Ele era terrível, esse pintinho. Ele pegou e foi devagarzinho, foi no telhado ali, ó. E tentou de novo voar, mas não deu certo. Ele caiu muito cedo. Aí, gente, ele pegou e ficou quietinho num canto, chorando. Aí a mãe dele, porque a mãe sempre sabe quando o filho está triste, viu que ele estava ali tristinho, gorou o cachorrinho e falou, o que foi, meu pintinho filho? Conta pra mamãe. Ah, mãe, eu queria voar. Aí ela pediu para ele ficar de pé e falou assim, filho, olha bem para esse corpo que Deus deu. Olha o seu biquinho, que bonitinho. Olha como você é lindo. E olha o seu pezinho que foi feito para você correr, brincar e fazer tudo o que você mais gosta. Ele falou, é mesmo, mãe, eu nem vou mais ligar para esse negócio de voar. Aí ele saiu correndo pelo quintal. Daí ele viu os bichinhos que ele gosta de comer. Ele viu tudo ali, as minhoquinhas. E ele foi muito feliz para sempre. E essa é a história. Vou contar para vocês a história desse animal aqui. Qual é o nome dele? Só que ele não era qualquer macaco.
O macaco ficou com pena dela. Ele falou assim: moça, você vai machucar sua mão. Eu vou te emprestar minha tesoura e no final do dia eu volto para pegar minha tesoura. O macaco emprestou, saiu pulando, seguiu o seu caminho e no final do dia o macaco continuou na tesoura. E aí ele foi buscar a tesoura lá. Sabe o que a moça falou para ele? Falou: ai, macaco, você não sabe o que aconteceu. Eu cortei tanta cesta, eu arrumei tanta cesta que a sua tesoura quebrou. E o macaco ficou bravo. Ele falou: ah, é?
cima. Ele disse, não, eu gosto de nadar assim, eu gosto de ficar assim. Aí ele ia lá pra cima da água, assim, lá em cima. Quando chegava lá em cima, ele virava a cabecinha. Aí ele via as árvores, ele via os passarinhos voando, ele via as borboletas, ele ficava assim maravilhado, tanta coisa linda em cima do mar. E aí descia de novo no fundo do mar, de novo. Ia dar pra cá. O outro peixinho, o vermelhinho dizia pra ele, peixinho amarelinho, você não pode nadar desse jeito. Você vai com a cabeça para baixo, não é assim que nada. Eu não gosto de nadar, eu não gosto de ficar no mar, eu não vejo nada de graça, eu não quero ficar mais aqui, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero ficar lá em cima, lá em cima. Aí os peixinhos falavam assim, você não pode ficar lá em cima, você é peixe, peixe tem que ficar na água, não pode ficar fora da água. Eu não quero mais, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Aí um dia, a outra peixinha, que era amiguinha dele também, que era a peixinha de rosa, essa aqui, ó, cor de rosa, a peixinha rosinha. A peixinha rosinha falou assim pra ele, peixinho amarelinho, você tem medo do mar, sabe por quê? Porque você fica de cabeça para baixo. Tem uma peixinha que fica assim de cabeça para baixo. Você tem que ficar olhando assim, ó, desse jeito. Aí foi levantando a cabecinha e foi ficando assim igual ela, ó, assim. Aí ela falou assim, vamos nadar comigo que eu vou te ensinar. Aí ela foi nadando, ele foi junto com ela, foi, até ela